Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Board Talks. O Board Talks é uma promoção, ele é um programa trazido pela Board Academy, que é uma edtech para formação e certificação de conselheiros aqui de São Paulo, né, que tem o nobre propósito de levar governança proativa para as pequenas e médias empresas. Para quem não me conhece, meu nome é Udo Girlich, eu integro a direção aqui da Board Academy, tá? E toda quinta-feira aqui nós estamos acompanhados dos nossos painelistas, o Grigo, o Medina e o Alê. E hoje nós temos como convidado aqui o Fernando Saraiva. Então, gente, boa noite para nossa querida audiência que sempre nos prestigia. Toda quinta-feira está aqui, né, dando um alô para a gente, participando, interagindo, trazendo testemunhos, trazendo questionamentos, né, a respeito do ecossistema empresarial. E aí esse programa, o Board Talk, é para você executivo, né, que está no mundo empresarial, é para você conselheiro, para você se manter atualizado, para ver as últimas tendências, ferramentas, metodologias, informações, enfim, né, uma atualização em geral. Tá? Então, para quem está assistindo pela primeira vez aqui o Board Talks, seja muito bem-vindo. E se você gostar, lá, deixa o seu likezinho, dê uma curtida e ative o sininho para você ser notificado das próximas edições do Board Talks. Gente, hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante que me interessa, porque eu atuei nesse segmento, que é justamente a indústria de transformação. Tá? Fazendo uns levantamentos, o que a gente conseguiu constatar é que a indústria de transformação no Brasil, ao longo dos últimos 10 anos, ela infelizmente ela vem perdendo participação na geração do PIB. Né? Ela chegou meados dos anos 80, em 1985, a representar praticamente 36% do PIB brasileiro. E hoje em dia, nos últimos 10 anos, esse, esse, esse valor caiu para aproximadamente para perto de 11%. Quer dizer, é uma participação que vem decrescendo. Né? Não que está deixando que a indústria brasileira esteja produzindo menos, não é isso. Mas é que os outros segmentos, né, estão tendo uma maior representatividade, uma maior participação. Ó. A gente sabe que o Brasil, né, ele tem uma grande vocação para ser fornecedor de commodities, né, exportador de commodities, assim como minério de ferro, soja, algodão, celulose, né, e esses produtos, os produtos fim dessas commodities, elas acabam vindo mais barata quando são produzidas lá fora. Né? É, a gente sabe também que no Brasil, o empreender aqui no Brasil ele tem uma série de desafios, né? E aí a gente pode comentar muito por alto sobre algum deles, que é a questão tributária, a questão fiscal, a questão trabalhista, né? A questão de infraestrutura também impacta diretamente na competitividade das indústrias brasileiras, né? A logística do nosso país também tem impacto sobre isso. Né? Então, e foi nesse sentido, né, que também dando continuidade aí na nossa avaliação, na nossa pesquisa, que o governo federal lançou um novo programa, né? E esse é um programa que veio aí através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, né, que é comandado pelo Geraldo Alckmin, e esse programa se chama Programa Nova Indústria Brasil, ou NIB, né? Eles estão prevendo aí recursos da ordem de 300 bilhões de reais para serem investidos, e esses recursos eles têm algumas missões, alguns segmentos, né? Dentre eles, nós temos a cadeia agroindustrial, né, prevista. A gente já sabe também
que a indústria do agronegócio ela é extremamente pujante aqui no Brasil, né? O próprio segmento da saúde, também muito ligado ao atendimento do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, o bem-estar das pessoas nas cidades, e aí são movimentos relacionados a toda a infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade. Tem um tema específico aqui que está muito ligado com o que a gente vai falar hoje, que é a transformação digital, tá? A bioeconomia, descarbonização, transição, seguranças energéticas também estarão previstas. E, por último, a própria área da defesa. Tá? Então, nesse caso aqui, ele procura alcançar autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas, de maneira a fortalecer a soberania do nosso país. Por outro lado, gente, nós vemos que apesar ah, dessa desindustrialização que a gente percebe aqui no Brasil, alguns segmentos apresentam aí avanços bastante interessantes, né, relevantes, e a gente vai começar a debater isso um pouquinho com vocês, né? Estamos aguardando aqui as contribuições, as participações de vocês, né? Mas eu já gostaria de apresentar e trazer aqui para conversar com a gente o nosso convidado de hoje, o Fernando Saraiva, que é um colega aqui da Board Academy, né? Um executivo da Accenture. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. A bola está contigo, Fernando. Obrigado, Udo, pela apresentação aí. Como o Udo disse, eu trabalho como executivo na Accenture, trabalho numa área na Accenture que nós chamamos de IndustryX, que é basicamente a área que ajuda a transformação, ajuda as empresas a transformarem, principalmente a manufatura, né, os processos da indústria de transformação. E a gente vem acompanhando todo esse movimento e não é de agora, né? De lá atrás, a gente sempre vem olhando esse movimento de transformação digital por onde eu passei, nas empresas onde eu passei, tive passagem por outras empresas também. E é um assunto que ele não começou agora, ele não vai terminar agora, e a gente tem muita coisa ainda para acontecer principalmente no Brasil, né, que a gente precisa tanto desses investimentos aí na parte de transformação digital, né? Então, eu estou aqui para compartilhar o conhecimento nesse pouco tempo que a gente tem com vocês. Se a gente não conseguir discutir tudo, vai ter o meu contato aí, vocês podem entrar em contato com a gente e vamos trocar essa ideia aqui. Legal. Fernando, na tua perspectiva, quais que são alguns segmentos onde a gente está percebendo destaque, principalmente nessa questão, né, se fala muito indústria 4.0, na digitalização na indústria, como é que essa questão da digitalização nas indústrias está ajudando as empresas? Em que sentido a gente está vendo esses avanços? A gente, quando a Angela Merkel lá começou lá em Hannover Messe em 2011 a falar o termo indústria 4.0, veio uma avassaladora movimentação para esse conceito de transformação digital. Mas a transformação digital ela começa também com a nossa mudança de se comunicar, de agir, com a evolução da eletrônica que acontece um pouquinho antes até disso. E isso é um movimento que está acontecendo em toda a indústria. A indústria precisa se reinventar, né? Muita indústria da Alemanha, ela, quando trouxe esse termo de indústria 4.0 e focou na transformação digital, era muito para reinventar os processos produtivos e dar uma nova pujança para a indústria alemã. E a gente estava bem atrás disso, porque a gente já vem num processo de industrialização de alguns anos e entendeu-se que era necessário fazer esse movimento. E hoje o que que acontece? Existem as grandes empresas que já vem uma determinação do global para elas transformarem até para ser mais ágil, mais competitiva, diminuir o desperdício, atender as demandas em relação a ESG, por exemplo, eficiência energética é um ponto muito importante. Não dá mais para você produzir em larga escala e não pensar o impacto que isso vai trazer na sociedade, né? Então, assim, isso veio muito forte para as grandes empresas, para grandes companhias. Só que, de certa forma, isso refletiu nas de médio porte também, porque para elas serem competitivas e conseguirem crescer
criar uma empresa à prova de cultura, uma empresa resiliente, elas também entenderam que precisam transformar os seus processos, digitalizar os seus processos, atender grandes massas de cliente, mas respeitando a individualidade de cada cliente, mudar a forma como você se conecta com o cliente, mudar a forma como você produz os seus produtos, como você presta os seus serviços. Então, isso agora é uma necessidade latente, não tem como fugir disso, né? As empresas têm que passar por esse processo. O, entendi, mas eu acho que um ponto que a gente pode começar a compartilhar com o pessoal aqui está muito relacionado, tá, né? As pequenas e médias empresas geralmente, né, podem ter aí como seus clientes finais grandes corporações, né? Como é que a Sim, gente pode ajudar? Quais que são as principais áreas de atuação que a digitalização está conseguindo contribuir para a Obrigado, pequena e média Semia. empresa, Vamos né? As falando. grandes empresas a gente sabe, né? Então, sim, Elas estão entrando com, com recursos próprios, né? Eles não dependem tanto de recursos do contam com o próprio apoio de grandes governo, consultorias. tecnologias, consultorias, Sim. enfim. E como que seria um caminho das pedras, vamos dizer assim, na tua opinião, para o pequeno e médio empresário aqui no Brasil? O pequeno, ele tá bem difícil ainda nesse jogo, né? Esse jogo tá bem difícil para o pequeno. O médio tá difícil, mas existe um caminho ainda, né? Porque hoje os médios estão muito ali se envolvendo com as startups, se apoiando em startups, se apoiando em alguns planos para poder, em também consultorias de nicho ou consultorias menores. E o que a gente vê é o seguinte: você pega, por exemplo, bom, você citou o mercado de pequenas empresas ou médias empresas que prestam serviço para grandes empresas. Um exemplo disso são as indústrias de ferramentaria, usinagem, caldeiraria, que são a linha de metalurgia, principalmente que abastece o segmento automotivo, por exemplo, que são os sistemistas. Os Uhum, sistemistas hoje estão precisando serem mais ágeis, estão precisando melhorar toda a parte de qualidade, atender num prazo, porque cada dia mais as montadoras estão pressionando o sistemista. Então, você tem hoje sistemista que eles estão investindo em automação, em robótica, em software, em gerenciamento, em inteligência artificial, em machine learning. É lógico, isso guardadas as proporções de cada tamanho de empresa. Em 2021, se eu não estou enganado, as pessoas podem pesquisar aí, a Fundep, junto com, acho que o BNDES, fizeram um estudo junto com algumas empresas, eu sei que tinha parceria do ITA, tinha algumas empresas de consultoria envolvida, que era para poder colocar essas empresas sistemistas, essas empresas de médio porte, para elas, como que elas conseguiriam evoluir na parte da transformação digital e, inclusive, mostrando o tamanho, a dimensão, o mercado e mostrando também como que eles podem conseguir dinheiro, financiamento do governo, financiamento de empresas para poder profissionalizarem as suas empresas e assim uhum. conseguir atingir o mercado de médio porte e atingir e atender as grandes empresas. Tem um programa que chama Rota 2030, que veio antes desse programa que você comentou agora, e nesse programa da Rota 2030 tem lá os pilares, né? Você tem toda a parte de software, inteligência artificial, machine learning, robótica, visão computacional, cloud computing. Então foi feito uma análise, nível de maturidade, e pegaram empresas de todos os níveis. Tem, porque você pega sistemista, tem empresas pequenas. Você vai, por exemplo, em Joinville, é o berço de empresas de ferramentaria, usinagem, e lá tinha empresa que familiar, tinha empresa super grande, então você pega cenários diversos. E aí é um ponto até que a gente tinha comentado já antes, que é assim, é nesse ponto que as empresas necessitam de um conselho, necessita de ter um conselho maduro que entenda como funciona esse movimento de transformação digital, para poder orientar como que eles conseguem se situar, como que eles conseguem se colocar dentro dessa agenda, né? E muitas Uhum. vezes as pessoas ficam assim, você vai conversar com essas pessoas, ah, não, mas isso não funciona, ah, isso é só para empresas grandes, ah, isso não vai me atingir, o meu cenário é outro, só que eles são pressionados cada vez mais, porque fornecem para grandes empresas. Então, Uhum. uma hora vai chegar.
esse processo de transformação digital, ele pode entender alguns segmentos que eles estão, que está lento, que não está caminhando, mas ele vai chegar para essas empresas de médio porte também, como já está chegando para várias delas. Um ponto que também precisa ser observado, né, além do óbvio, as empresas precisam de incentivo também, né, Sim. de facilidades para promover essa transformação. Agora, um ponto que me chama a atenção e me preocupa, né, pode ser uma preocupação não muito cabível, mas é a mão de obra, é a qualificação da mão de obra para utilizar todas essas novas tecnologias, né, Fernando? Como é que você está vendo isso agora? Isso tem muito programas e tem muitas atividades que estão envolvendo as universidades, os cursos técnicos, né? Você pega algumas iniciativas aqui em São Paulo, que você vê a FEI, a Mauá, a USP se envolvendo para poder ajudar nesse aspecto. Isso é uma demanda latente, mas não é também só para esse movimento de transformação digital. Eu acho que a gente está tendo um problema de mão de obra no geral. Mas você tem razão, esse é um movimento assim que preocupa bastante, né? Porque hoje a gente fala muito de posicionamento de tecnologia e TI, e até os jovens, eu tenho um filho de 21 anos que começou a fazer TI, e aí tem muita gente ouvindo, eu vou fazer TI, e quando a gente fala de transformação digital, ela não é só desenvolvimento, não é só programa, não é só TI, é você olhar de maneira mais holística para o processo como um todo. Então, assim, é um problema, mas é um problema para todos, assim, hoje eu vejo que tem algumas iniciativas, tem algumas empresas se organizando, a gente tem aí ainda uma presença tímida do governo nesse sentido, mas depende muito mais da procura das empresas por fazer parcerias com universidades, tem os hubs de inovação, as startups também estão ajudando muito esse movimento. Então, assim, mais uma vez, aí tem o conselheiro que vai ter uma visão holística, vai entender um pouco o papel do governo, entender um pouco o papel da universidade, o papel das startups, o papel das tech, e ele vai ajudar essas empresas como que ele vai se posicionar nesse cenário. Maravilha, Fernando. Obrigado. Grigo, o homem da inovação, seja bem-vindo, cara. Obrigado pela participação. A bola está contigo. Udo, obrigado. Dá uma boa noite a todos e a todas aqui. Já peço desculpas que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, que tem uma aula para dar. Estou vendo aqui que já temos até alguns alunos aqui na audiência. Manda um abraço aí para o Thomas, para a Ingrid, para a Valéria, para a Regina. O Roger está participando aqui bastante no chat, ó, Roger. Top. E fazer aquele pedido, né, Udo, que a gente faz, né, É isso sempre, aí. né? Ó, Dá aquele joinha lá, se você está gostando do papo, se você gosta aqui acompanha o Board Talks, dá aquela curtida que ajuda essa mensagem chegar para muito mais gente, tá? Então, se puder curtir a gente, todo mundo aqui agradece bastante. Udo, eu quero, bola. eu quero sempre trazer para a perspectiva, a gente pode sempre olhar o copo cheio, copo meio vazio ou copo Uhum. cheio. Eu gosto de tentar olhar assim, vamos olhar para frente, vamos olhar o que a gente como conselheiro, como conselheira pode fazer, né? Então, essa provocação que eu vou tentar trazer com a perspectiva da inovação, né? Primeira coisa, você como conselheiro ou conselheira tem que estar atento, dentro da indústria, quais são as tecnologias que podem ajudar a indústria a ser mais eficiente ou a inovar, né? Então, nesse sentido, às vezes você pode estar numa indústria que não é ainda uma indústria tão grande, não tem problema, mas você dentro do conselho, ou como empresário, ou como liderança, pensar qual é a tecnologia? Por exemplo, inteligência artificial, né? Já está aí há muito tempo, mas já entrou numa discussão de conselho? Como é que pode ser utilizada? Por exemplo, próxima semana vou participar de um conselho que aconteceu exatamente isso. Uma indústria média, chegou o conselheiro e falou: olha, dá para você vir aqui e fazer uma palestra aqui, a gente conversar no conselho e ver se está no nível máximo de uso da IA? É legal, isso é uma atividade, é uma ação que você pode trazer. Trazer alguém de fora para uma reunião do conselho para Uhum. identificar, tem oportunidade aqui? Deixa eu ratificar, vamos ver se está tudo ok ou se tem oportunidade. E eu estou falando IA, mas pode ser outra coisa. A Uhum. IoT, né? O Fernando estava citando gêmeos digitais, que é um investimento grande, e aí você tem que pensar se vale a pena o retorno. Tem várias tecnologias. Primeiro ponto é esse. Segundo, Udo, Open Innovation. Você não vai fazer as coisas sozinho. Tudo Por mais sozinho, que né? Não. seja. Não dá. Por mais que Já você foi o seja tempo. já foi o tempo. Então é economia, é inovação mista, né? Você tem talvez o seu departamento, você pode ter a inovação dentro da empresa, mas você vai trabalhar com outros fornecedores, parceiros, startups, né? Então, no final, você tem que ter essa rede.
como conselheiro, como é que você está trazendo isso para uma reunião de conselho? Ou como empresário, você conhece os veículos de inovação? Você já ouviu falar de CVC? Se não, não é de turismo, não, pessoal. Então, Sei lá. se você não conhece sobre CVC ou CVB, vale a pena começar a procurar aqui já. Anota aí, CVC e CVB. Uma empresa industrial, por exemplo, ela pode, a gente tem várias aqui, Gerdau, a própria Embraer, tem vários veículos de inovação como esse. Terceiro ponto, você conhece recursos e leis de benefício fiscal? Você está trazendo para dentro da tua empresa? Um que tem que estar no cinto de habilidade de vocês aí, no toolkit de cada conselheiro é a lei do bem. No mínimo, essa daqui você tem que saber. Verdade, Lei do verdade. bem. A empresa é SA, pessoal, lei do bem. Assim, é toda empresa. Eu entro no conselho, vejo lá SA, tem lei do bem. E tem consultoria, não é você que vai ser o especialista. Você tem que ter na tua rede de relacionamentos consultorias que você possa apresentar, não é uma, várias, e a empresa escolhe. Udo, em homenagem a você, ao Daniel Medina, né, a Rafaela França e o Eduardo Gomes e a vários dos mestres que nos brindaram aí com conhecimento fantástico, Lean Governance. Você vai construir esse Open Innovation, ecossistema de inovação, não dá para ser a mesma governança que você tem na empresa. Tem que ser uma Perfeito. governança Lean. Então, você sabe, você conhece o que é uma Lean Governance? Para construir esse ecossistema de inovação e Open Innovation? E no final, né, Udo, é pensar, às vezes, com uma série de dados. O dado é o combustível da inteligência artificial. Né? Com uma série de dados, você pode até construir novos produtos com novas tecnologias e, quem sabe, novos negócios. Né? A gente estava falando, por exemplo, da Embraer, que criou um novo negócio através da Embraer X, que hoje é maior do que a própria Embraer, a IVE, com os eVTOLs. Estou dando Uhum. um exemplo só aqui, mas tem vários outros que a gente pode dar. E por fim, Udo, só para algo que é transversal a tudo isso, que eu acho que o conselheiro e conselheira, empresário, tem que estar atento. Tudo é maravilhoso para fazer inovação do ponto de vista de tecnologia, mas a tecnologia é meio. Se você não focar nas pessoas através de treinamento, desenvolvimento, upskilling, reskilling das pessoas e na cultura, como que você tem uma cultura data-driven, uma cultura que está focada em dados, uma cultura que apoia a inovação, você não vai conseguir prosperar. Vai ser meio que um voo aí, né, de galinha, vamos chamar assim, entre aspas. Então, seriam os dois pontos transversais que você, como conselheiro, também pode trazer para dentro da reunião de conselho e buscar desenvolver, que são alavancas estruturais. Devolvo para você, Udo. Legal, perfeito, Grigor. O que eu vejo é, só dando mais um tempero aí nessa discussão, está diretamente relacionado às pessoas, né, Grigor? Você está falando de, né, e o Fernando também falou de cultura das pessoas, de capacitação, treinamento, é, e aí cabe uma preocupação da própria empresa, né, em também olhar por esse lado e não simplesmente ter alguma tecnologia nova por ter. Né? Como o Fernando já falou no começo, a gente precisa ter aí isso tem que fazer necessariamente parte do planejamento estratégico da empresa para ela ver qual que é a melhor tecnologia, né? Como você falou, Grigo, traz o pessoal de fora para te mostrar o que que é cada uma das tecnologias, o que que é aplicável, o que que é não, o que que é viável, o que não é, que incentivos existem e quais não. Então, mas, de novo, um ponto que para mim é muito importante, né? E eu falo isso porque são as pessoas. E por que isso? Indústria. E eu tive oportunidade, né, de comparar o perfil do profissional brasileiro, da mão de obra brasileira, com a mão de obra de outros países. E o que fica muito claro, e que é uma vantagem que nós temos aqui no Brasil, né, é justamente a flexibilidade, a criatividade, né, e o comprometimento que o trabalhador brasileiro tem, principalmente na indústria. Né? Então, a gente precisa, eu acho que isso seria, para alavancar isso, seria justamente você dar a qualificação para esse pessoal, porque aí sim a competitividade aumenta bastante. É lógico, nós temos outros pontos a serem atacados, né, como eu já mencionei
no começo da minha fala, relacionados aí ao arcabouço legal, ao arcabouço jurídico, trabalhista, fiscal, enfim, tributário. Mas isso é o que a gente tem para hoje, a gente tem que, né, continuar avançando com isso que a gente tem aqui, tá certo? Vamos lá, Medina, seja Boa noite, bem-vindo. Udo. Boa noite, colegas todos. Eu tenho uma coisa, eu vou pegar o gancho de uma coisa que o Grigo falou e que o amigo Alexandre Boschi colocou aqui no chat. Eu já vou pegar isso, inclusive vou roubar a frase dele, tá? Do Alexandre. Mas antes disso, tem algumas perguntas muito boas aqui que eu vou passar aqui pro Fernando, que acho que vale a pena ele Vamos lá. endereçar. Tem duas do Aldino Engel. Uma é qual é o principal ou principais ofensores na formação de custos de transformação? Não sei se o Fernando consegue dar uma pincelada. Vamos lá. O maior ofensor, assim, quando a gente fala do processo de transformação digital, na verdade, tá? Eu acho que você passa por um ponto que o Grigor falou, que é a questão da cultura. Tem três pilares que eles são fundamentais que a gente falou aqui indiretamente, que é pessoas, processos e produtos ou serviços. Eles passam por isso. A gente comentou aí no início também que a gente não pode ficar fazendo implementação de tecnologias pela tecnologia. E a gente vê que lá atrás, quando começou esse movimento de indústria 4.0, saíram assim, ó, precisamos mudar as empresas e assim, as pessoas acharam, vamos virar uma chave e tem que ser indústria 4.0, transformar tudo, fazer a transformação digital virando uma chave. E aí começou a fazer um monte de POC. Então, pega uma tecnologia, faço uma POC e aí depois eu vejo como que vai acontecer. Esse, para mim, é um dos principais fatores. É você não enxergar aonde eu estou, o meu nível de maturidade, o para quê, o porquê e como isso está ligado à estratégia de negócio da companhia, ou da empresa, ou da organização. Então, a Accenture fez um estudo com mais de 600 empresas e ela conseguiu mapear que quase que 100% das empresas elas param ali em 31% ali, na verdade, das empresas de grande porte, elas param justamente na POC e não conseguem escalar. E o resto para tudo antes. Então, assim, pouquíssimas empresas conseguem escalar. Né? Então, fica assim, isso é um buzzword, não vi ninguém fazendo. Então, fica essas coisas. Isso, para mim, é um grande ofensor. Que é assim, olhar a tecnologia pela tecnologia. A gente precisa, primeiro, trabalhar na cultura, trabalhar nas pessoas, e a tecnologia precisa estar alinhada com a estratégia de negócio, ela precisa realmente trazer algum impacto para o negócio. Ou impacto para o negócio, ou impacto para a sociedade. Legal. Vai Bacana. lá, Medina. Tem outra do Aldino que é a mudança no método de ensino focado mais na formação de profissionais para o mercado é uma alternativa para o Brasil avançar com mais celeridade? Você acha que ajuda? Se você pegar os estudos na Alemanha, quando começou o processo de transformação digital, primeira coisa que eles pensaram foi na capacitar os estudantes, né? Do técnico para a faculdade. A Acatec já logo lançou um estudo e aí eles se programaram para que em tantos anos, eu não me recordo agora o estudo, mas que eles queriam criar 700 mil profissionais especializados na indústria 4.0 com foco em transformação da indústria. E a gente, infelizmente no Brasil, a gente não tem a gente tem um modelo de estudo muito antigo, tá aí o novo ensino médio que tentaram mudar várias vezes, não conseguiu colocar de pé até agora. Você pega uma instituição muito forte e ainda que pega muito firme nisso, é o Senai. O Senai é muito forte, o Senai está ali na vanguarda aí há muitos anos, né? Eu sou fruto do Senai, eu devo muito do que eu conheço, da minha vida pelo Senai, né? Mas assim, é uma andorinha só. A gente precisava ter um movimento. Tem universidades hoje também que estão fazendo por conta própria, né? Ou criam laboratórios, ou parcerias com grandes fabricantes, com grandes empresas. Mas no Brasil isso ainda é tímido ainda. A iniciativa a gente vê muito dos profissionais, pessoas querendo se colocar nesse mercado e ela busca conhecimento de diversas formas, com especialização, com intercâmbio, com troca de experiência com outras pessoas, mas a gente precisava ter um plano diretor educacional pensando em criar esse profissional do futuro agora, já no ensino médio, no curso técnico e na faculdade, para a gente cobrir uma demanda lá para frente.
Boa. E aí eu acho que você já respondeu metade da pergunta do Paulo Eduardo Carvalho, a outra metade é o mesmo endereço aqui. A frase que eu ia roubar do Alexandre, que é um amigo: transformação digital não é tecnologia, é uma jornada de disfunção que parte da estratégia do negócio e busca a melhoria da experiência do cliente. Então, eu acho que vou passar para essa. Eu vou colocar o dedo nessa ferida, a parte cultural. Na verdade, eu acho que, como conselheiros, uma coisa que a gente sempre pode fazer, sempre deve fazer, em qualquer circunstância, mesmo em circunstâncias, mesmo temas que a gente não domine profundamente, é meter o dedo na ferida e falar: a gente está pensando fora da caixa, a gente está preparado para assimilar novas maneiras de pensar. A gente faz isso só porque isso sempre foi feito desse jeito. E eu acho que essa parte da disfunção, a palavra disfunção aqui, acho que teve um efeito bastante interessante. Acho que como quando você faz uma transformação digital, você está pensando não na tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, é um subproduto. É a transformação cultural que você faz para criar uma cultura de modernidade, uma cultura de inovação, uma cultura de compliance, uma cultura do que você quiser. E acho que é importante, como conselheiros, que a gente analise friamente e objetivamente a cultura da empresa e que estágio de maturidade cultural tem essa empresa, se essa empresa está pronta para essa transformação, porque senão é o que você falou, você fala, vou comprar um monte de tecnologia, vou comprar uma máquina nova, mas você não mudou a cultura que está por trás disso. Você talvez tenha um ganho incremental porque a máquina realmente é melhor, mas como a sua cultura não mudou, seus processos não melhoram, e o resultado final não vai ser grande coisa melhor. Então, eu acho que o mais importante é você atacar, como conselheiro, meter o dedo na ferida da transformação cultural, que é difícil de fazer, tá? Não é? Essa parte já não é fácil. E aí, onde o meu ramo de especialidade, a comunicação, tem que andar de mãos dadas com a transformação. Por isso, eu acho que qualquer processo de transformação tem que ter mãos dadas aqui, agarrado, lado a lado, com uma comunicação interna de caráter estratégico que sempre enderece os pontos importantes. Eu vou parar por aqui, porque eu estou vendo o Bob aqui quase pulando aqui da tela. Ele já Valentina, deve deixa estar eu só pôr um afinando ponto as aqui. cordas vocais. Você tocou um ponto importante, a comunicação, porque muitas vezes você vê lá o estratégico tomando uma decisão, ele passa para a parte tática, mas quando chega lá no operacional, o operacional não sabe muito bem o que que é aquilo, o que que vai fazer, se o emprego dele está em risco, se vai mudar a vida dele ou não. Então, assim, a comunicação é fundamental, porque envolve cultura e envolve pessoas. Então, eu acho que tem que ter uma cascata de mensagens e tem que ser clara do estratégico, o tático e o operacional. E aí o conselho pode ajudar as empresas nesse caminho. Não, e até, cara, porque quem vai entregar o resultado dessa transformação digital para o cliente vão ser os seus colaboradores, não vai ser a placa da empresa na frente da empresa, não vai ser o website, vão ser os colaboradores. Se eles não souberem exatamente como eles se encaixam nesse processo, você vai perder o benefício. Bacana, obrigado. Perfeito. Vamos lá. Ale, agora é com você. Seja bem-vindo. Meus grandes amigos, boa noite a vocês todos aqui. Que alegria estar aqui de novo. E quanto tema desafiador, né? Quando a gente fala em transformação digital da indústria, é um tema tão amplo. E eu estava aqui pensando por onde abordar a questão estratégica, né? Da oportunidade do negócio, né? E um caminho que eu sei que não adianta trazer para cá é falar dos problemas. Nós sabemos que o Brasil tem problema de conectividade de internet de alta velocidade. Nós sabemos que também equipamentos, sistemas, investimentos atrapalham os negócios. Nós sabemos também que a falta de mão de obra específica atrapalha. Esse ponto da cultura organizacional é muito importante e eu queria partir dele, porque o mercado, nós não podemos esquecer que, independente do momento e da maturidade tecnológica ou de transformação, o mercado é o juiz. E ponto. É o cliente que vai falar se você fica no jogo ou não. E o que a gente tem assistido nos últimos anos é que empresas, sim, que tratam a transformação de todo o ambiente, não só digital, com mais profissionalismo, têm ficado no mercado.
Alguns exemplos, por exemplo, Nubank acabou de comemorar 100 milhões de clientes, pô. O Nubank, há 4 ou 5 anos atrás, era, em alguns artigos, chegava a ser motivo de piada, né? Esses caras, como é que um banco que não está focado em lucro, está focado só em expansão de clientes, enfim, vai Ativando conseguir caixa, se tornar uma né? grande instituição, não é? E manteve firme a jornada de transformação também digital, mas transformação de pessoas, de conceito, da marca, de posicionamento, de comunicação, né? BYD, BYD vem para o Brasil e compra a fábrica da Ford em Camaçari. Então, como é que eu vou trazer para uma reunião nossa aqui as limitações somente de tecnologia ou de infraestrutura? Como? Se a BYD vem para o mesmo cenário que estava a Ford e coloca uma fábrica de veículos eletrificados no Brasil, jogando com o mesmo princípio de conformidade que o país deixa de ajudar todas as outras montadoras. Então, isso passa também por cultura, por organização, por vontade, por decisões estratégicas a serem tomadas e peitadas, né? E um outro exemplo, Mercado Livre, né? Eu vi hoje um artigo lá do LinkedIn, enquanto o varejo do Brasil penando, Mercado Livre aí, crescimento de 32%, anunciando bilhões de reais de investimento e impulsionando o segmento imobiliário e urbanístico das cidades através dos centros de logística, de transporte, de renovação de frota. Então, a minha contribuição e a minha provocação para o nosso encontro hoje, ela é bem simples, mas bem simples. É a seguinte: muito de todas essas dificuldades, ou uma grande parte dela, passa pela simples decisão do sim, porque é tudo tão novo e é tudo tão difícil de ser decidido quando a gente fala em transformação digital, porque é um ambiente tão incontrolável que só aprende quem faz. Até porque a estatística dos dados de quem já fez não é a mesma do teu negócio, porque o impacto da marca muda o retorno do seu investimento, o impacto do posicionamento muda o teu ROI, né? Então, de fato, para mim, a transformação digital ela avançaria mais se nós, como conselheiros, gestores, mentores, enfim, dessemos mais chance para as decisões a favor da transformação digital. Eu acho que não é só falta de conhecimento, é muito de falta de vontade. É, excelente ponto, Ale. De novo, né, a gente cai naquela questão. A indústria está se transformando, aliás, não só a indústria, o mundo inteiro está se transformando. Então você tem que, obviamente, acompanhar esses movimentos, né, e trazer para dentro da tua empresa aquilo que é plausível, né, viável e que realmente vai te trazer um retorno. Não é? Como o Fernando usou uma expressão interessante, né? Você não pode simplesmente sair investindo aí em tecnologia só pela tecnologia. Você precisa estruturar todo o resto da tua empresa para que isso seja feito com pé e cabeça, né? E de uma maneira também que você consiga acompanhar e ver se realmente aquilo que você planejou lá atrás realmente está acontecendo e principalmente está trazendo os resultados, né? E por falar em resultado, eu já vou chamar o nosso querido amigo Bob Carlini. Bob, seja muito bem-vindo. Obrigado, Udo. Pessoal, sempre um prazer estar com vocês. Hoje, inclusive, o Alê tomando uma taça de licor de genipapo durante a nossa conversa. Olha que espetáculo isso. Mas a gente tem um tema à nossa frente que ele demanda uma reflexão muito profunda e eu trago esse ponto dando continuidade a uma frase que o Alê colocou. Precisa de vontade. Existe um processo de transformação que ele é inequívoco e que ele precisa ser aceito que ele vai mudar o dia de amanhã. E não adianta eu ficar brigando contra isso. Tem um estudo que foi feito alguns anos atrás pelo
JP Morgan Asset Management, que ele classifica muito bem. Algumas coisas na vida você tem controle. Algumas coisas na vida você tem algum controle. Outras você não tem controle. Essa mudança de modelo de mundo, a gente não tem controle, mas a gente tem controle em como nós vamos participar desta mudança. O primeiro elemento que eu vejo, portanto, é pessoas. Eu tenho pessoas que estão efetivamente dispostas a aprender, reaprender, tentar acertar, errar e tentar acertar de novo. Eu tenho pessoas que tenham esse espírito. Esse é o primeiro elemento. Muito bem, eu tenho essas pessoas. Qual é efetivamente o meu problem statement em termos de cliente? O que o meu cliente, o que os indivíduos do setor onde eu atuo estão demandando hoje e qual é o perfil de comportamento que esses indivíduos têm hoje e que, portanto, criam uma tendência de futuro. Então, eu tenho pessoas aptas a serem, entre aspas, camaleônicas, e eu entendo onde o meu mercado está indo. Quais são as minhas fortalezas? São essas? Muito bem. Então, eu vou usar as minhas fortalezas para buscar esse mercado com essas pessoas que estão dispostas a errar e acertar. Por que que eu fiz esse exercício inteiro? Vocês sabem como foi criado a borracha do pneu? O Fernando está balançando a cabeça. Vocês sabem? Se eu disser para vocês que foi feito num fogão de um kitnet nos Estados Unidos, com um senhor chamado Firestone, misturando componentes químicos com borracha, vocês acreditam? Era um experimento que nem deu certo. Que demorou muito para dar certo, Fernando, mas é esse o ponto. Ele estava disposto a aprender, reaprender, errar, buscar o correto. Ele sabia que precisaria de uma borracha e ele sabia que ele entendia de química. Então, não adianta a gente achar que nós vamos dominar a transformação. Nós precisamos entender onde nós vamos navegar melhor nessa transformação. Volto a um ponto que nós comentamos rapidamente no último encontro. Por que que eu preciso me especializar em alguns temas se eu tenho rental para me servir disso? Por que que eu preciso ter uma produção própria de itens de segurança se eu posso delegar isso para terceiros? Então, o que eu trago aqui, Udo e tu, é formação de resultado, ela vai acontecer através da nossa predisposição de continuar aprendendo e nos recriando a cada instante, com novas tecnologias, e novas tecnologias não quer dizer só um software, ferramentas, comportamentos, Modelo de negócio. modelo de negócio, que eu ia trazer como entender que o que me trouxe até aqui não é necessariamente o que vai me levar para os próximos 50 anos. Perfeito. Então, a indústria 4.0, ela tira todos nós da zona de conforto, onde eu só vou continuar vivo
se eu fizer jus por essa sobrevivência. Devolvo para você, Udo. Você trouxe um ponto bastante interessante que, além de todo, né, toda essa constelação que você trouxe, que você criou, Bob, traz também uma outra reflexão para você empresário, para você executivo, para você conselheiro. Antigamente as empresas elas né, inovavam, por assim dizer, ou faziam algumas transformações, evoluíam, né, por sua conta e risco, por assim dizer, né? Então eles internalizavam tudo aquilo, trabalhavam aquilo e, né, estava lá a inovação ou a evolução, enfim. Só que hoje em dia, pela própria velocidade com a qual as coisas estão acontecendo, eu já não vejo mais muito lugar para isso. A não ser que seja parte, essa inovação seja parte do teu core business, tudo bem. Mas eu vejo que agora, cada vez mais, né, e por isso que eu falei do modelo de negócios, a questão das parcerias, cada vez mais, né, essa abertura para essa questão das parcerias, ela é muito importante. E aí eu vejo um ponto de atenção para as pequenas e médias empresas, principalmente aquelas que são familiares, onde ainda tem um fundador, tem aquela, né, tem aquele pragmatismo de atuação, de modelo de negócio, onde cada vez mais vai ser necessário uma abertura nesse sentido. Então, de novo, é a coragem, né, que ele teve lá atrás para empreender, é a coragem agora para atualizar também o seu modelo de negócio. Né? Então, a gente, né, nos vários pontos que foram trazidos aqui, né, pelo Bob, pelo Medina, pelo Alê, pelo Fernando, enfim, a gente percebe que a coisa é um pouco mais complexa. Né? Então, é todo o arcabouço empresarial, no meu entendimento, né, que precisa ser revisto, precisa ser adequado, precisa ser atualizado, e as pessoas precisam naturalmente absorver isso e se comprometer, se engajar, né, para a sobrevivência e evolução do negócio. Né? E eu vejo que essa mudança de mindset, ela precisa ocorrer rapidamente também. E aí eu vejo com muita vantagem a questão do aconselhamento profissional. O Fernando falou isso no começo, né? Ou o Bob também, o Grigo falou isso. Tragam pessoas de fora para entender um pouco melhor. Não é você agora que precisa, né, em 1, 2 dias entender uma nova tecnologia. Traga pessoas de fora para entender o que está acontecendo, como que isso pode agregar para o teu negócio, como isso pode te ajudar. Em alguns casos você vai perceber que, né, aquela evolução pontual que está tendo ali, ela não vai te trazer muita coisa. Então, só que isso também começa a te trazer velocidade, te trazer, né? A gente fala que né, a governança ela está aí para melhorar a qualidade do processo decisório em termos de precisão, em termos de tempestividade e maturidade da tua decisão. Né? Então, isso é um ponto que eu gostaria de deixar aqui. Aí eu já vou deixar para o Ale aí. Ale e depois Bob aí, com as mãozinhas levantadas. Aproveitando uma deixa do Bob e sua aqui, Udo, eu enxergo uma lógica, pelo menos nesses 30 anos que eu atuo como estrategista de empresas em segmentos diferentes, eu, eu enxerguei um padrão. Qual é o padrão que eu defendo? Primeiro, o ambiente, o ambiente transforma as pessoas. Não são as pessoas que transformam o ambiente. O ambiente transforma as pessoas, que transforma a cultura e que dá condição para que a organização promova movimentos de transformação. Então, de fato, essa lógica, se ela não for uma sequência, ela não acontece. Então, eu tenho que cuidar do ambiente da empresa, para que o ambiente motive as pessoas, para que essas pessoas construam essa nova cultura da transformação e as coisas aconteçam. E, de um modo geral,
isso acontece de maneira inversa. Ou seja, eu vou comprar algo que me cause um movimento de transformação, eu vou adquirir um software, eu vou adquirir uma capacitação. A solução, ela sempre é de trás para frente. Ao passo que o maior investimento que nós possamos fazer no negócio, de fato, o primeiro grande investimento é o ambiente corporativo. E quando a gente fala em ambiente, é até o comportamento, desde o sabonete no banheiro até o comportamento do teu departamento financeiro em tratar os teus fornecedores, por exemplo, no momento de dificuldade. Tudo tem que ser bom. O dia que a gente entender a cultura de que tudo tem que ser bom, de fato, transformação fica mais fácil, porque aí sim, transformação passa a ser um comportamento e não mais um grande momento mágico. Hoje ainda, de um modo geral, as organizações tratam transformação como quase que como um band-aid. Estou com um problema ali, preciso transformar aquele local para que algo de bom aconteça. Então, a minha visão e minha dica, de fato, é olha para dentro do ambiente, cara, do negócio inteiro. Se a empresa está estruturada, se o oxigênio está estruturado, se a linguagem está estruturada, se o olhar está estruturado, naturalmente a gente está pronto lá na frente para um processo de transformação. Legal. Valeu. Bob? O Ale tirou quase todas as palavras da minha boca. Não, é verdade. Mas eu só coloco um ponto adicional, né? Que muitas vezes a nossa visão está tão cristalizada no status quo que nós não conseguimos ver a necessidade desse ciclo virtuoso que o Ale trouxe. Então, você ter agentes externos que provocando conselhos, advisors, mentores, ajudam de uma forma absolutamente decisiva e definitiva a sair dessa cápsula e entender a importância desse ciclo. Mas sempre, e pegando a referência que você fez do empreendedor que fundou a empresa, que lá atrás teve a coragem, muitas vezes é necessário ter alguém para quebrar essa inércia e promover a reflexão para que exista o reconhecimento da necessidade e a aceitação de entrar nesse ciclo que o Ale trouxe. Ela só reforçou esse ponto. Obrigado. Não, legal. Muito bom, Bob. E aí vai muito no que o Luak trouxe aqui no chat, né? A transformação precisa ter como base o Business Continuity Plan, ou BCP, o plano de continuidade do negócio, né? Um documento estratégico para garantir a sobrevivência e a continuidade das operações. Então é bem isso, né? Só que obviamente, esse BCP, ele precisa ter as portas abertas para receber tudo isso. Deixa eu colocar um ponto aqui, Udo. É assim, Vai lá, Fernando. eu comecei a trabalhar bem jovem também, tive muito tempo, eu não atuei a vida inteira em consultoria, atuei dos 14 até os meus 30 anos em chão de fábrica, de indústria, né? E as pessoas têm resistência ao novo, têm resistência às mudanças, e as mudanças, elas vêm ocorrendo de uma forma e uma velocidade avassaladora. Isso assusta. Isso assusta as pessoas em qualquer esfera. O CEO, o gerenciamento médio, quem está no operacional. Crescer dói e o novo assusta. E quando a gente pegava lá, li um livro, por exemplo, Feitas para Durar. Pô, legal, um livro fantástico. Se você não leu, pode ler que vale muito a pena. Só que ele foi escrito no século passado, onde as empresas duravam 100 anos, 200 anos, era o mesmo mercado, o mesmo cliente, o mesmo processo. Aí você vem num cenário hoje que a gente teve toda a questão, falava-se há 10, 15 anos atrás sobre o mundo VUCA, depois o mundo VUCA, o resultado disso, o mundo BANI. Quando a gente pensava que, pô, estamos entendendo isso, vem uma pandemia, e aí acontece um monte de coisa que muda a forma como a gente vê o mundo, como a gente se comunica, como a gente se mexe, como a gente transforma, como a gente compra.
Então, a gente está passando por ciclos de inovação, ciclos de mudança, ciclos de transformações que antes aconteciam em 100 anos, em 150 anos, a gente está passando por esse ciclo em 3, 4, 5 anos. Isso vem assustando a gente. Então, assim, eu acredito que a gente, igual o Udo colocou aqui, que o povo brasileiro, a mão de obra brasileira é uma mão de obra boa. Eu acredito nisso. Eu sempre, quando eu dou palestra, falo para as pessoas, a gente não pode ter síndrome de vira-lata, não. Eu também já fui para a Alemanha, para a Holanda, para os Estados Unidos, e a gente tem gente tão boa ou melhor quanto tem em qualquer lugar. Então, assim, o que eu quero deixar aqui é assim, a transformação digital não acontece sem as pessoas. E a gente precisa estar centrado nas pessoas. Ah, tem inteligência artificial generativa. A inteligência artificial existe desde os anos 50, 60, quando começou a evolução lá do computador, já tinha todos esses estudos, mas sempre vai precisar de um humano para ensinar, um humano para trabalhar, um humano para treinar, porque a inteligência artificial por si só não faz nada. Mas a gente precisa ajudar as pessoas a enfrentarem esse medo do novo, a enfrentar essa dor do crescimento. E eu acho que esse time que está aqui, as pessoas que estão aqui, que são conselheiros, são empresários, elas precisam se apoiar umas nas outras e entender que a gente não faz nada sozinho. Eu acho que no Board Day do ano passado, o Walter Longo trouxe uma palestra interessante sobre o ecossistema. Isso muda totalmente a regra do jogo, porque até a competitividade, como que a gente interage, que vai um pouco de encontro com o que o Bob e o Ale falou. Se a gente não se encaixar, não se estruturar, a gente só vai ficar com medo e a gente não vai sair, não vai ter medo da dor, ter medo do novo e não vai sair do lugar. Boa, é bem isso mesmo, é o ecossistema de empresas, né, Fernando? E se as empresas hoje em dia não tiverem a coragem de furar essa bolha, né, elas vão ser engolidas no momento. Não é? Sim. Essa mentalidade ela precisa ser atualizada, e por isso que a gente fica aqui batendo tanto nessa tecla, né? Que o aconselhamento profissional ele tem a sua efetividade, tem os seus resultados, né? Tem a sua contribuição bastante efetiva nesse sentido. Tá? E de maneira também a agilizar todos esses processos, porque uma das palavras de ordem hoje em dia é velocidade. De novo, precisão, tempestividade e maturidade, gente. Se você não tiver essa coragem para escutar o que está acontecendo aí fora, olhar, achar que é simplesmente um modismo, né? E às vezes essa questão da transformação digital, eu já escutei empresário falando, não, isso daí é um modismo que daqui a pouco passa, não sei o quê. Não é, gente. Esse foguete não tem ré, tá? O da SpaceX tem ré, mas esse daqui não tem, tá? Então, conversem, experimentem. Da mesma maneira que você teve coragem de novo de empreender, tenha coragem de perguntar para as outras pessoas, experimentar. Você não experimentou lá atrás? Experimenta agora de novo, tá? Com transformação digital, com novas tecnologias, com associações, com mudança de mindset. Gente, é um conjunto. Vai lá, Bob. Eu queria que você repetisse, por favor, essas três palavras de ação: tempestividade, vamos lá, Tempe- Precisão ou precisão, seja, a qualidade do seu processo decisório, tempestividade, ou seja, tomar ela no tempo certo, na hora certa, né? Não ficar analisando, querer ser mais real do que o rei, ficar analisando 5, 6 anos para ver se aquilo é bom ou não. E maturidade. assim como os três mosqueteiros eram quatro, você vai me permitir colocar mais uma palavra de ação Vamos junto a lá, essas por três. favor, por favor. Olha o D'Artagnan, põe o D'Artagnan aí. Coragem de se olhar nu no espelho. Coragem. Boa. Coragem de reconhecer as suas fragilidades e não só olhar para suas fortalezas. Coragem de andar pelo novo. Coragem de reconhecer que você não é o dono da verdade. Coragem de saber que mesmo você tomando as decisões com a melhor intenção possível, nem sempre elas são as melhores decisões.
coragem junto com essas três palavras. Show de bola, Bob. Obrigado. Gente, olha lá, 19 horas de novo, né? Então, passou voando. Certamente a gente poderia ficar aqui mais fácil, mais 1 hora discutindo sobre o tema, mas eu acredito que com os elementos que foram trazidos aqui, com as declarações, né, com a vivência que o Fernando tem nessa área da Industry X, né, da Accenture, ficaram várias reflexões, principalmente provocações e algumas pulgas atrás da orelha, né? E esse é um dos nossos papéis aqui, fazer essas provocações para que vocês, eu não sei quem falou no começo, saia da zona de conforto, né? Para buscar essa inovação. Porque, gente, não existe crescimento no conforto, tá? E não tem conforto no crescimento, tá? Pensem sobre isso. Fernando, em nome da Board Academy, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela sua participação, né, pelos insights, pelas reflexões e pelos pontos que você trouxe aqui a respeito desse tema, né? Agradecer ao Bob, ao Alê, ao Medina e ao Grigo, que já tiveram que se ausentar por conta das formações da Board Academy, e agradecer imensamente para a nossa audiência, que hoje bombou aqui no chat, gente. Muito obrigado pelas considerações que vocês trouxeram, pelos testemunhos, né, e pelas provocações que a gente fez. E aí, se você gostou, deixa o likezinho lá para a gente, por favor, tá bom? E acione o sininho aí para as próximas edições, tá bom? Gente, então, um bom resto de quinta-feira para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, um abraço.